Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje terça-feira, e a gente veio aqui fazer um pouquinho a meditação de hoje em cima do Evangelho. Vamos ver o que Jesus trouxe nessa terça-feira para a nossa vida, o que Ele quer de mudança para nós, né? Todos os dias a igreja nos apresenta um pedacinho do Evangelho de Jesus, não é? Para que a gente possa meditar, entender e trazer para a nossa vida. Não é? Colocar em prática. Não é? A vontade de Deus na nossa vida, colocar em prática. Mesmo que isso seja impossível, que seja difícil, porque não é? A palavra de Deus ela é radical, né? O que Deus quer para nós é muito radical para nós, seres humanos, conseguir seguir ali a risca. Não conseguimos, né? Não conseguimos, mas a gente pode tentar fazer melhor, não é? Principalmente naqueles pontos aonde a gente se perde mais, aonde a gente pratica mais pecados, não é? A gente pode aliviar, começar aliviando, deixando de lado, tentando fazer a vontade de Deus. Então é isso que o evangelho todos os dias ele nos traz. É claro que muitos lê, mas não pratica. Lê, por obrigação. Ah, eu tenho que ler hoje uma passagem da Bíblia. Então eu vou lá, abro a palavra de Deus, leio, pronto. Fecho, faço a minha obrigação do dia e pronto. Não trago para a minha vida, mesmo que aquilo esteja me dizendo que está errado. Não é? Que eu estou fazendo errado, eu continuo fazendo errado. E não é isso que Jesus quer. Jesus quer que a gente mude, né? Que a gente mude conforme a sua vontade. Pelo menos tentar mudar. Aí a gente vai ver agora. Então hoje o evangelho ele está no livro de Mateus. Estamos em Mateus, o capítulo é 21. Capítulo 21. E o versículo é do 28 ao 32. 32. Os dois filhos. O que vocês acham disto? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi ao primeiro e disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Esse respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Os chefes dos sacerdotes e os anciões do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhe disse: Pois eu garanto a vocês, os cobradores de impostos e as prostitutas vão entrar antes de vocês no reino dos céus. Porque João veio até vocês para mostrar o caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. Os cobradores de impostos e as prostitutas acreditaram nele. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram para acreditar nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vejam só. Hoje a palavra de Deus vem nos mostrar uma coisa. Ela vem nos mostrar que não adianta eu, por fora, o meu exterior, né, mostrar algo bonito. Né? Chegar aqui, por exemplo, abrir a palavra de Deus, ler para vocês, né? Ler para vocês e não vivenciar. Né? Eu falava agora há pouco. A gente precisa trazer a palavra de Deus para a nossa vida e colocar em prática. Não é? Mesmo que isso seja difícil para nós, porque somos humanos. Vivemos mais as coisas do mundo. A gente é mais apresentado a nós as coisas do mundo. Né? Mas a gente precisa, em algum momento da nossa vida, transferir o nosso interesse para a palavra de Deus, para que haja mudança de vida, para que eu possa encontrar a vida eterna. Ainda, não é? Ainda aqui. Por quê? Porque o caminho ele é traçado aqui na terra.
né? Por isso foi deixado isso aqui para nós, a palavra de Deus, os ensinamentos dele lá atrás. Então hoje a palavra de Deus vem falar sobre esses dois filhos. A palavra de Deus diz que um pai, né, um pai que simboliza Jesus Cristo, o pai. Os filhos, tem duas classificações aqui de filhos. Tem aquele filho que fala que vai obedecer e não obedece. E tem aquele que diz que não vai e obedece. Então aqui a gente classifica em duas classes de filho, né? E aqui está todos nós. Aí a gente vai se perguntar qual a classe de filhos que eu estou me encaixando hoje, no dia de hoje, para fazer a vontade de Deus, né? Então a palavra diz que o pai pede para que o filho vá trabalhar na vinha. Então um deles diz que vai, mas não vai. O outro, ele pede que vá também, o outro diz eu não vou, mas depois ele se arrepende e vai. O que significa isso? Aí a palavra pergunta, né? Qual o que estava certo? Qual foi o que obedeceu? Né? Então, os cobradores de impostos falaram lá, né? Foi o primeiro, né? Claro. O primeiro por quê? Porque ele disse que não ia, mas ele foi. Ele se arrependeu e foi. O que significa isso? Significa que vamos dividir por classe, duas classes, a classe A e a classe B. A classe A, né, é voltado para um povo que não vive arrotando santidade, certo? Que não vive nas igrejas pregando a palavra de Deus, que não vive por aí pregando a palavra de Deus, não dá o seu sim a pregar a palavra de Deus, mas faz as coisas que Jesus quer que elas façam. Não é? Elas não são dadas à leitura da palavra, a entender a palavra de Deus, mas elas são pessoas carismáticas, pessoas que amam pessoas, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quantas pessoas não sabem amar da sua forma, ajudando, não é? Sendo caridoso, fazendo caridade por aí afora. São muitas as pessoas. São pessoas que a gente nem diz assim, nossa, eu não sabia que fulano era tão caridoso. Não sabia que fulano gostava de fazer caridade. Eu não sabia que fulano ajudava tanto as pessoas. Por quê? Porque o exterior, aquilo que a pessoa apresenta muitas vezes, não aparenta que é uma pessoa boa, que está fazendo a vontade de Deus. Então hoje o Evangelho ele vem nos mostrar que o mais importante não é o que eu falo, é o que eu faço, não é? Tem um ditado que diz, e é verdade, não é? O amor. O amor. Como que a gente decifra o amor? Não é? Nas atitudes. Não é? Não vá na conversa de pessoas que diz que lhe ama só pela boca. Não é? Observe ela, veja se verdadeiramente ela quer a sua companhia, se verdadeiramente ela ajuda você, ela se preocupa com você, ela liga para você para saber se está tudo bem, se você está precisando de alguma coisa. Quando você está doente, se essa pessoa ela age, né? Para que comprar uma medicação, para levar você ao médico, qual o interesse dessa pessoa que está com você, não é? A gente não fala só o relacionamento marido-mulher, mas os filhos também, não é? A mãe, o pai, os irmãos, como será que essas pessoas te tratam, não é? Não é o falar, não é o dizer eu te amo de manhã, de tarde e de noite, é o agir. Quantas pessoas, não é, que dizem eu te amo, te amo, te amo, mas não tá nem aí para outra. Não é assim? Então a mesma coisa cabe a isso aqui. Não adianta eu chegar aqui, pregar a palavra divinamente, não é? Entender a palavra e não fazer dentro do meu coração com as pessoas o que a palavra me diz. Não ser caridoso, né? Não ter amor para com o próximo, não adianta. Não adianta. Então aqui a gente vê a outra classe, uma classe B, né? Dos cristãos. Vamos ver aqui os outros filhos.
Um foi aquele que disse que não ia, mas se arrependeu e foi. É essa classe que eu falei aqui. É a classe que não se mostra, muitas vezes você olha, você não dá nada, mas que por dentro faz só a vontade de Deus. Não é? Que tem o entendimento de fazer a vontade de Deus. Não precisa estar com a palavra pregando, não precisa estar falando nada, mas dentro do seu coração sabe muito bem o que fazer com o próximo, com o irmão, principalmente quando ele precisa. Não é? E aí vem a outra classe de outros filhos, não é? Que é aquela classe que diz que vai. Não, eu vou. O pai, a palavra diz que o pai diz, vá trabalhar na vinha. E ele imediatamente ele diz que vai. E ele não vai. Por trás ele não vai. Então classifica-se essa classe de filhos com aqueles filhos que pregam divinamente, né? Que chegam aqui, que falam da palavra, que exige de você que você viva o que a palavra está falando, que a gente encontra muitos por aí, não é? Muitas pessoas que pregam a palavra de Deus e exige de você que você viva ali 100% de tudo aquilo que está, e ela por dentro não vive nada. Não é uma pessoa que dá esmola, não ajuda ninguém, entendeu? Vive uma vida desregrada no mundo, mesmo sabendo da palavra, mesmo entendendo a palavra. Aparentemente ela mostra que ela vive, mas por dentro ela não vive. E hoje o Evangelho ele vem nos mostrar isso. Não é? Jesus vem dizer que não é a aparência. O que vai valer não é o que você aparenta ser. Não é você pegar a sua Bíblia e ir para a igreja, como existe aí as igrejas lotadas de gente. Mas será que verdadeiramente dentro do coração está vivendo isso aqui? Muitos que estão pregando lá, muitos que estão ali escutando e entendendo, sai dali, não é? Certo de querer fazer o que a palavra pede? Será que é assim? Porque para esses que se classificam para os filhos da classe A, aqueles da classe B, aqueles que diz que vai, mas não vai. Diz ao pai, sim, pai, eu vou, mas não vai. Então são aqueles que estão ali pregando, exigindo, mas não faz, não é? E Jesus diz, ele até classifica aqui, né, os pecadores, os cobradores de impostos, as prostitutas, por quê? Porque eles escutavam, quando eles escutavam a palavra de Deus na época, eles se convertiam verdadeiramente. Então, eles tinham aqueles pecados, a prostituta, por exemplo, um pecado abominável, mas eles verdadeiramente acreditavam no Senhor e se convertia, como Maria Madalena, né? A gente tem aí um exemplo vivo. Eles se convertiam verdadeiramente, acreditavam no Messias, enquanto os outros, né, os fariseus, né, os escribas, aqueles que não acreditavam, não fazia a vontade de Deus, mas aparentemente fazia, porque eles viviam ali numa sociedade mostrando ali que eles eram pessoas certas, né? Os fariseus, eles davam o dízimo, então para quem estava de fora e via, faziam a vontade de Deus aquele povo, mas por dentro eles maltratavam viúvas, eles, né, cobrava impostos caríssimos daquele povo, principalmente das viúvas, né? Faziam coisas erradas por trás. E Jesus vem nos convidar a fazer o certo e não falar, né? Falar eu te amo não representa que verdadeiramente você ama. Agora você agir, você mostrar com atitudes que você ama alguém, aí é outra coisa. Muitas vezes quando a gente não entende, a gente acha que fulano não me ama porque fulano nunca fala que ama, né? Mas fulano faz tanta coisa para a pessoa, tem um cuidado com aquela pessoa, né? Eu conheço uma pessoa uma amiga, né, que ela tem um marido, ele é uma pessoa simples, muito simples. Ele não é de estar dizendo a ela te amo direto. Mas assim, quando ela sai de casa, que ela chega aqui, ele já liga para saber se ela chegou bem.
Amor. Amor. Talvez, se ele fosse aquela pessoa que vivesse direto, eu te amo, meu amor, eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas não tivesse nem aí para ela. Entendeu a diferença? Então aqui é a mesma coisa. O filho que disse que não ia, foi desobediente ao pai, disse que não ia, mas se arrependeu e foi. Então a ação do filho se arrepender e ir, não é? Mostra que ele fez o certo. Houve o arrependimento. A gente, enquanto está aqui na terra, a gente tem esse tempo para se arrepender. Muitas vezes a gente bate o pé e não quer fazer a vontade de Deus porque realmente é muito difícil. Mas a gente tem esse tempo aqui na terra, né? E o tempo, um dia ele vai acabar. Um dia vai chegar o nosso momento, a nossa cruz, né? A gente aqui tem passado por uma situação muito difícil, né? Em relação a isso. Uma pessoa nossa, família, né? Posso considerar família porque é uma pessoa que vive aqui com a gente, vivia aqui com a gente. E de repente descobriu aí um câncer e esse câncer já está no final, né? Então a gente vê o sofrimento que é, tanto para as pessoas que amam como para a pessoa que está ali. Você tem que aceitar que você vai embora, que você tem dias contados para ir. Esse ano a gente não tem Natal, porque o Natal ele está sendo assim, está sendo uma espera constante todos os dias, não é? Que aquela pessoa pode ir, que o câncer ele está no final e isso é muito dolorido para todos nós. Eu não tenho muita cabeça para todos os dias vir falar da palavra de Deus. Ele entende, não é? Porque assim não é fácil, não é revolta, não é nada, mas é inspiração mesmo que a gente não encontra, não é? As minhas orações é voltada só para essa pessoa, não é? Para que Deus tenha misericórdia e que não deixe que ela sofra tanto, não é? Que bom que a gente tem como é que se diz? Um alívio muito grande em saber que essa pessoa, há muitos anos atrás, encontrou a palavra de Deus e vivia ali, seguindo o caminho, fazendo o caminho para o céu, né? Então, mesmo com falhas, mesmo com isso, mas era uma pessoa católica praticante demais, né? Uma pessoa que estava sempre ali, se sentisse algum rancor, alguma raiva, algum ressentimento, já corria, já confessava, já se arrependia, já fazia as pazes com aquelas pessoas. Então, assim, houve uma caminhada. Hoje você olha para essa pessoa, a diferença de uma pessoa que não encontrou Jesus durante a vida, que não tentou mudar conforme a sua vontade, e uma pessoa que tentou fazer tudo certo, não é? A confiança que vai estar no braço do Pai, o conformismo de que vai morrer, mesmo estando com toda a sua consciência querendo viver, não é? Olhando para a gente assim, dizendo, não sei como eu vou deixar vocês, mas eu sei que é vontade de Deus. Então, assim, a pessoa, ela tá na paz. Eu acredito que mais em paz do que nós, que estamos aqui prestes a perdê-la, né? Então, assim, hoje a gente vê. E esse evangelho aqui, ele vem nos pedir isso, que a gente faça com o coração as coisas, principalmente para Deus. Que você possa ler a palavra de Deus e entender e trazer para a vida e viver, colocar em prática, para que quando você chegar nesse calvário, que todos nós vamos ter o nosso, né? Só Deus sabe o final de cada um como será. Mas você vai saber que você tentou. Triste é você estar num calvário desse e você dizer assim, nossa, eu queria mudar hoje, ó. Eu queria fazer isso aqui diferente, eu queria deixar aquele pecado que eu deixei passar tantos anos sem conseguir me libertar. Eu gostaria de fazer, mas eu não tenho mais tempo, né? Eu tenho 2, 3 dias. Sabe quando o médico diz, você tem
pela evolução da sua doença, você tem tantos dias de vida. É claro que a gente sabe que médico nenhum pode dar um diagnóstico desse, porque o sopro de vida é só Deus que tira. Mas eles têm lá a ciência deles, né? Eles sabem mais ou menos pela evolução daquela doença ali, quantos dias o paciente tem. Então, é isso. A vida ela é curta. A vida, as coisas podem acontecerem na nossa vida, sim, de uma forma muito, muito agressiva. Muito agressiva, né? A gente questiona o porquê, né? Por que com fulano? Fulano é uma pessoa tão boa, uma pessoa tão carismática, mas depois a gente vê, né? Que não existe só a cura do corpo, existe a cura da alma. Muitas vezes Jesus permite, né, no nosso corpo uma doença dessa, porque é permissão dele, tudo é permissão dele, né? Para que a pessoa se vá. Chegou a hora da pessoa ir, precisa-se de alguma coisa para que ela vá. E mostrar diante da gente, né, que Ele é o Todo-Poderoso, que é Ele que tira, que é Ele que dá o sopro de vida, que é Ele que tira. Então é isso, estamos vivendo isso aqui e aprendendo também, né? Então assim, a gente precisa encontrar a palavra de Deus na vida e começar a viver verdadeiramente isso aqui, né? É dolorido, porque você tem que deixar muita coisa para trás. Muitas coisas boas que o mundo nos oferece, a gente tem que deixar para trás, porque não faz parte da vida espiritual que Jesus quer para nós. Mas não importa. Importa que a gente sabe, a gente tem certeza que vai chegar, é uma linha reta que vai ter um fim. E esse fim vai chegar de qualquer forma, não é? Seja de repente, você vai dormir, você não acorda, não é? Mas que você esteja vivendo certo para que isso aconteça, para que você possa encontrar a paz do outro lado, não é? Seja diante de uma doença, por incrível que pareça, por estar tão evoluída, por estar tão assim perto da morte, você não vê a pessoa sofrer com dores, você não vê a pessoa, você vê que o caminho que ela escolheu valeu a pena para esse momento, não é? A gente também tem visto outras pessoas com o mesmo problema sofrendo na carne, dores terríveis de um final de um câncer, não é? Pessoas que não quiseram saber da palavra de Deus, da conversão, pessoas que foram ruins no passado, pessoas que machucaram demais outras com a sua ruindade, com o seu temperamento forte. Então você vê que o câncer ele vai comendo aos poucos, aos poucos, aos poucos, até que, entendeu? Então você vê a diferença de um para o outro. Como que um fulano ele tá com um câncer terminal e ele sofre tanto na carne com dores que a morfina não resolve mais, até chegar à morte. E como que um outro está ali com a mesma doença e não sente dores? São dores leves que um simples dipirona pode resolver. Então você vê a diferença da mudança. Então Jesus hoje nos convida a mudarmos, mesmo que essa mudança ela seja aos poucos, não é? Que ela seja aos poucos, porque assim, a palavra de Deus ela é radical, tudo que Ele quer para nós é radical, né? Então, para a gente conseguir vivenciar tudo isso aqui, precisa de tempo, precisa de muita oração, de muita entrega, não é? E a gente vai tentando fazer isso todos os dias um pouco, amém? Então, vamos ver qual a classe de filhos nós estamos. Estamos dizendo que vai, não vai, ou estamos dizendo, né, não vou, mas me arrependo e faço. Me arrependo e vou. Eu quero estar na classe dos que se arrependem e vai. Eu não quero mostrar com palavras o que eu estou fazendo aqui.
Eu quero mostrar a Deus no meu coração que verdadeiramente eu estou vivendo isso aqui, para que isso aqui valha a pena. Não é? Porque eu chegar aqui, pregar para vocês, falar para vocês sobre a palavra de Deus, incentivar a vocês a mudarem de vida, a fazer o que Ele quer e não fazer, eu estou me prejudicando, não é? Eu estou me prejudicando. Quando você abre um vídeo desse, quando você faz uma meditação dessa e você consegue se conscientizar e querer mudar, você está ganhando vida. Mas se eu estou passando para vocês, mesmo eu estando passando a verdade e eu não mudar, meu coração ser outro, não é? Eu estou perdendo vida eterna, não é? Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau.